Tudo bom, gente? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo todo separadinho, todo fatiado da audiência pública que aconteceu na última quarta-feira, dia 7 de junho. Como é que nós fizemos? Nós separamos um vídeo que era de 3 horas em vários pedaços, várias partes de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, de acordo com o assunto, de acordo com a matéria, de acordo com o palestrante, para que você possa escolher quais são os assuntos que você quer ver, tá? De qualquer forma, o vídeo inteiro está aqui embaixo na descrição, tanto a transmissão que nós fizemos aqui pelo canal, quanto com os comentários das pessoas que participaram da discussão, quanto o vídeo original da TV Câmara. Está aqui embaixo na descrição. E as 6 partes do vídeo da audiência pública dividido. A abertura, depois o primeiro palestrante, o primeiro e o segundo palestrante, tudo separadinho. Este aqui é o terceiro vídeo, onde nós vamos ver o doutor Cláudio Lino, que falará sobre adicionais, sobre lacunas, sobre perda líquida de valores e sobre a redução de valores sem a devida complementação da VPNI, tá? Então ele vai tratar de militares e desses temas relacionados aos militares e nativos das Forças Armadas. Muito bem, eu queria fazer com vocês aqui só as honras da casa, né? Então, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Vou deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não pegou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. No primeiro link da descrição, você encontra aqui a nossa página de contatos, e depois nos demais links da descrição, você vai encontrar aí o vídeo completo com audiência pública e todos os vídeos fatiados e separados por assunto, para que você possa escolher, além desse vídeo, quais outros vídeos você gostaria de assistir, tá bom? Vamos ver aqui esse próximo vídeo, logo depois quando eu chamar aqui. Coloca no ar aí, por favor. Eu quero convidar o amigo Cláudio Lino para que faça as suas considerações e fala acerca da matéria. Presidente da mesa, demais membros, aos deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, os que estão aqui presentes, os que estão acompanhando pela internet. Meu nome é Cláudio Lino, eu sou advogado inscrito aqui na OAB de São Paulo e do Distrito Federal. Sou veterano do Comando da Força, participei de várias audiências no passado, né, com o senador Paim, com a deputada Érica Cocai, algumas reuniões com o deputado Glauber Braga, com a Fernanda Melchiona, que abraçaram essa causa para amenizar os prejuízos dessa lei. Nós não viemos aqui para destruir a lei, viemos aqui para complementar, para aperfeiçoar essa lei. O que é que eu aprendi desde 2019 nessas audiências públicas? Que a força, as instituições militares, vem com relatório, vem com todo um estudo, com aparência de formalidade, como foi apresentado pelo brigadeiro, dando aquele ar. Nós precisamos refutar essa situação. Por isso eu comecei a analisar. Eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares, justamente para se aprofundar nessa legislação. Eu estou mestrando na PUC de Campinas, minha dissertação é sobre fragmentação social dos graduados, então a gente precisa analisar, inclusive vai ser um pedido que vai ser feito ao grupo de trabalho, para que a gente possa refutar toda a situação que é afirmada pelo deputado, pelo brigadeiro do ar nessas situações. Então, eu vou começar com um foco bem objetivo, em cima dos pontos que a gente entende importante, para que a gente possa mostrar
se há viabilidade jurídica, se há viabilidade política ou econômica para a gente possa poder mudar, aperfeiçoar e ajudar nessa lei, não destruir, porque isso é muito difícil no Poder Judiciário, para quem trabalha. Então, vamos começar com o primeiro ponto. Passou. Primeira situação é referente a um nome, a proteção social. Então, a gente vê a força, desde 2019, falando dessa reestruturação da carreira, é o mesmo discurso, eu anotei alguns pontos aqui. Na verdade, havia uma intenção oculta de conceder um aumento significativo para os oficiais generais. Eles conseguiram. Então, a verdade, houve mais um remendo. Se a gente for analisar o contexto histórico desses remendos que tem na lei, por falta de uma política de remuneração, acontece de vez em quando a situação, como foi em 2001, e aconteceu novamente essa situação. Quais são os pontos objetivos bem específicos? O pessoal da Lacuna, os militares das Forças Armadas, que foram para a reserva a partir de 2001, tá? Houve uma desvantagem, né, que a gente vai explicar isso mais à frente. O pessoal do adicional de compensação de disponibilidade militar foi uma outra situação que retirou um direito adquirido dos militares e veteranos, que foi o tempo de serviço, vou explicar melhor. Essa questão da redução real de rendimentos, não é, o VPNI, que vai ser explicado, e a questão da representação dos generais, quer dizer, além da mudança dos paradigmas, dos percentuais do adicionais para os oficiais generais, eles tentaram colocar uma gratificação de representação. Eles estão com 20% o pessoal da ativa, os oficiais generais. Eu vou explicar mais à frente. Passou. O pessoal da Lacuna, explicando mais detalhadamente. Até a medida provisória 2001, o pessoal tinha alguns direitos, tinha a questão de receber um posto ou graduação acima, isso acabou no ano de 2001. O pessoal que tinha o tempo de serviço, recebia o tempo de serviço, ficou recebendo desde a data de 2001. Então, por exemplo, um militar tinha 18 anos, 20 anos de tempo de serviço. Então, ele recebeu, quando chegou nessa lei 13.954, houve o adicional de compensação de disponibilidade militar, que tirou o tempo de serviço, o direito adquirido do passado. Então, esse foi um dos pontos que o pessoal militar, veteranos, reclamou, porque tinha-se o tempo de serviço, veio o adicional de disponibilidade, deu percentual para cada graduação e posto, o pessoal mais moderno recebeu e o pessoal que tinha o tempo de serviço, um adicional como direito adquirido, foi retirado. Outra questão que também foi dito pelo brigadeiro, mas tem uma informação que ele omitiu, é referente aos cursos de altos estudos. Inclusive, o relator, na época, caiu nessa armadilha dele falar da meritocracia, que os veteranos, inclusive o brigadeiro falou que os veteranos não podem fazer o curso porque está na reserva. Isso é um fake, porque, na verdade, os cursos de altos estudos já estavam previstos antes de 2001. Então, os militares da Marinha, militares do Exército e militares da FAB, os graduados tinham o curso de altos estudos. Então, é mentira que o brigadeiro do ar falou. Como é mentira também, desde sempre, que os comandantes da força falam nesse aspecto. Então é inverídico. Eles desconhecem a situação dos graduados. Passa o próximo. Dos cursos da altitude, para explicar bem isso aí, verdade, eu estou aqui, os membros tenho certeza que vários veteranos, advogados, para poder contestar essa mentira que é propagada desde 2019. O Exército, ele fez o curso de altitude do Chacal. Estava previsto antes de 2001. Então, o Exército fez o Chacal, que teve algumas turmas que não pôde fazer, e a partir de 2013, fez o Chacal, é considerado como altos estudos. Pessoal da Marinha e da Aeronáutica não tiveram.
Então, houve aqui o quê? Uma omissão legislativa das instituições militares. Quando se tem uma omissão legislativa, trouxe um prejuízo. Se houve prejuízo, ele não pode se aproveitar da própria torpeza, as instituições militares não podem se aproveitar da própria torpeza para depois botar a culpa de que os veteranos não fizeram os cursos de autoestudos, porque tinha previsão para fazer, não foi implementado. Então, essa é a situação. Quando saiu a PL 1645, a gente apontou essa situação e mostrou que não foi por culpa dos veteranos não ter feito o curso, porque estava para ser implementado. Aí eles correram, fizeram isso na Marinha, né, implementaram o autoestudos, fizeram isso na FAB, inclusive com uma coisa inusitada. Todo graduado ele faz um curso de aperfeiçoamento do sargento, cada força faz isso. Então, o que é que eles fizeram? Por exemplo, na aeronáutica, tem um curso de aperfeiçoamento com uma carga de 680 horas. Eles dividiram. Fizeram os cursos de autoestudo a toque de caixa, dividiram, botaram o CAS com 220 horas e fizeram. Para quê? Para não dar o percentual dos autoestudos para o pessoal da reserva. Veja só a armadilha que fizeram. Então, quando chega aqui um relator aqui falar que é meritocracia, ele está redondamente enganado. Ele foi enganado pela força ou é por uma má fé dele, de não entender essa situação. Então, não pode vir aqui o parlamentar, o relator, inclusive, que disse que foi escolhido pela força. Veja só que situação. Ele tem um vídeo aí que ele fala que foi escolhido pelos ministros do Exército, da Marinha, que o processo legislativo tem que ser imparcial, tem que ouvir os dois lados, como teve audiência pública, houve um acordo, houve tudo e passaram por cima. Então, esse ponto dos autoestudos é uma inverdade que ocorreu. Vai passar o próximo. Do adicional de disponibilidade. O que ocorreu nessa situação? Eles modificaram os percentuais, eles botaram os percentuais diferentes. Então, cada força, já foi explicado aqui, existe diferença na mesma graduação. Então, tem o pessoal do quadro especial, tem o pessoal dos subtenentes concursados, dos militares concursados, né, que entraram na força e que perderam o tempo de serviço. Como o exemplo que eu dei anteriormente, um militar que tinha o tempo de serviço a partir de 2001, digamos que tivesse 18%, 20%, quando veio o adicional de disponibilidade, no caso do subtenente, deu 32%, mas na verdade ele não recebeu os 32%. Foi abatido o tempo de serviço. Então, aquilo que se tinha como direito adquirido perdeu-se justamente com o adicional. Então, é uma situação. Os percentuais deveriam ser o mesmo. Se o percentual da alta cúpula dos oficiais generais é um percentual, por que ele modifica? E é uma coisa injusta. Se ele recebe o soldo maior, por que ele tem uma remuneração maior, em detrimento dos círculos hierárquicos inferiores? Isso está errado, isso não pode acontecer. Da redução de rendimentos, teve outra uma armadilha. Eu estou falando aqui pelo tempo, só dando uma pincelada bem resumida dessa questão do VPNI, que atingiu, era para o pessoal da ativa, para os veteranos, né, justamente para poder implementar caso houvesse diminuição. Houve uma mudança no Senado. Aí questionou-se a palavra de bruto, não bruto. Então, tecnicamente, essa questão do VPNI caiu por terra. É inócua essa situação. Não serve de nada essa questão de tentar implementar, como era o caso das pensionistas, conforme a doutora Jéssica falou, de tentar modificar esse caso. Não aconteceu. De uma maneira bem sucinta, em termos de conclusão, falando dos pontos nesse tempo curto que nós temos aqui, é que toda vez que tem uma estrutura, uma mudança de estrutura de remuneração, é feito remendos. Na época, na audiência pública, eu cheguei a falar isso, que é a coxa de retalhos. Modificou várias legislações, só que o pessoal, os militares, o corpo técnico, tem que entender que se tem uma legislação do passado, é dentro de um contexto histórico. Então, quando se vem com remendos de uma lei de dentro para fora e que não se ouve os quadros inferiores, traz essa situação. Então, vem aquele remendo para poder consertar. Houve uma intenção, conforme eu falei anteriormente, de aumento para os generais, inclusive o próprio brigadeiro falou, defasagem salarial. Então ele afirmou,
Foi réu, confesso, que entenderam que havia uma defasagem, só se preocuparam com eles e deixou o restante da tropa com as suas diferenças, com as suas peculiaridades para trás. Então, essa é a questão do aumento. Então, o que é que falta para os graduados? Uma política de remuneração, como tem com os oficiais. Porque se não houver, a gente vai ficar à mercê da discricionalidade dos oficiais generais, que a gente já viu que só pensam neles. Eles só pensam neles. Então a gente precisa de uma política, a gente precisa... por isso que tem que se ver a viabilidade política, que é de iniciativa do presidente, a gente precisa dos parlamentares que abraçaram a causa para poder levar essa situação, para que a gente saia da mão dos oficiais generais, porque não basta só ser chefe, precisa ser líder. E é coisa que a gente não está vendo aqui na atualidade. A gente vê aí nas notícias, recebimento de 700 mil, de 1 milhão, e aí vem falar que houve aumento para os quadros, para os pratos. Isso é uma vergonha, isso não pode ocorrer. Mais à frente, o que está acontecendo atualmente? O mais moderno, ou na mesma graduação, ou no posto inferior, está recebendo mais do que o militar mais antigo. Isso tanto na ativa como também o veterano. O que está acontecendo? A perda salarial das pensionistas. Essa situação é uma verdadeira bomba-relógio. É uma bomba-relógio que o pessoal da ativa não fala por questão disciplinar, mas está tendo militares que não estão conseguindo fazer o curso de altos estudos, houve a diminuição de vagas, não é transparente essa questão, a questão de promoção também não é, se bem que não faz parte da lei. Então, essa situação, como está escrito aqui, é uma bomba-relógio. Daqui a pouco os oficiais generais vão para a reserva com o bolso cheio de dinheiro e vão deixar essa bomba o pessoal da ativa. E deve se lembrar que também vão ser veteranos. E uma situação, como a gente pode modificar a situação? Eu tenho muita preocupação nessa questão, e eu aprendi, conforme eu falei anteriormente, da viabilidade. Eu não posso chegar aqui e falar algo que eu veja que não tem viabilidade política, que não tem viabilidade jurídica ou econômica. Por isso a importância de um grupo de trabalho que já foi colocado no governo anterior. Houve o relatório, a gente não ficou sabendo, tem que ter a participação dos advogados, de veteranos, para que possa fazer o contraponto. Porque o discurso sempre vai ser esse. Eles fizeram esse discurso na APL, vem com esse discurso tudo montadinho, é uma lei formal. A gente, como eu falei anteriormente, a gente não vem para destruir, a gente vem para complementar, e eles, por questão regulamentar, até castrense, eles são obrigados a ouvir os seus subordinados para poder entender, porque eles não entendem a situação dos quadros da sua força e muito mais querer entender do quadro das forças co-irmãs. Então, cada situação tem que ser analisada no administrativo, com os parlamentares, ou se é de iniciativa do governo, para a gente poder modificar a situação. Aqui tem algumas soluções do tempo de serviço, retornar ao tempo de serviço, porque é um direito adquirido, com a disponibilidade, né? Tem que ver essa questão. Pode passar. Para a gente ver as sugestões? Mais um. Ela está voltando. Está voltando. Tem que passar Mais uma. Vai. Mais uma. mais uma. Pronto. A outra. Pronto. As alterações. Tem que ter essa preocupação, conforme eu falei, o grupo de trabalho, para ver a viabilidade, para a gente não poder falar algo que não possa ser feito e ser refutado pela força. Então, tiver uma lei de regulamentar militar, uma questão do LRM, uma questão da medida provisória anterior, se pode haver uma modificação, ou através do governo, se for de iniciativa do governo. Já existem propostas elaboradas, já foi entregue para os parlamentares, veteranos podem contribuir. Agora, o que me assusta, eu vou finalizar agora com o próximo slide, é porque o receio dos oficiais generais de ouvirem os seus subordinados. Até bem pouco tempo atrás, na última audiência, os veteranos não puderam entrar. Quando se tem uma audiência dessa importância, vai por videoconferência. Por que esse medo? Até bem pouco tempo, os veteranos aqui estavam ombro a ombro na organização militar. E uma coisa que me traz também um motivo de reflexão.
Quando se faz uma formatura, se bota lá o busto dos patronos, né? Tem lá os patronos de cada quadro, de cada força, e faz aquela veneração dos patronos do passado, nada contra, mas por que esquecer os veteranos do presente? Por que esquecer os veteranos que até bem pouco tempo estavam na organização militar? Isso não pode acontecer. É como eu falei antes, não basta ser sua chefe, porque chefe está na função, precisa ser líder. E para finalizar, com uma frase de Lima Sobrinho: se a tropa se convence de que no plano político os superiores gozam de um direito que é recusado aos sargentos, e eu estendo para a família militar, a consequência será a formação de um sentimento de animosidade, de um conflito que, por não se manifestar de imediato, não será menos perigoso, como uma força latente de desagregação. Senhores oficiais generais, senhores comandantes de força, se preocupe com seus recursos humanos. Não adianta vir para a audiência pública só se preocupar com o material. Sem os recursos humanos, os senhores vão para a guerra e vão vir com pessoas que não estão totalmente indignadas com o que os senhores estão fazendo. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigada. Só um adendo aqui ao que os colegas falaram. Enquanto só for discutido pela parte de cima os nossos problemas envolvendo prazos oficiais, dificilmente, como ele falou bem, o colega também e a advogada, nunca tem a participação da parte mais prejudicada. Eu sou policial militar no estado do Rio de Janeiro, eu sou sargento. Em nenhum momento me chamaram para conversar ou criaram comissão de praças para auxiliar generais, coronéis, o que for. E hoje que a gente tem esse cenário de uma discrepância terrível entre oficiais e praças. Muito obrigada pelo depoimento, Sargento Portugal. E essa é a expressão, inclusive, da audiência que nós estamos fazendo, e certamente vai ser importante ouvir o seu relato logo em breve, depois da nossa última fala do Vanderlei. Vamos passar para os parlamentares. Antes, registrar que a deputada Érica Cocai esteve aqui, foi ali no plenário, mas retorna para seguir, né, o restante da audiência conosco. Passo para o nosso último convidado, Vanderlei Carlos Gonçalves, representante dos militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo. Bem, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Eu sou sargento do quadro especial do Exército Brasileiro, servi durante 30 anos na Força, né? E o que a gente vê aqui, na retórica do comando das Forças Armadas, é que nós somos o patinho feio, né? Os militares dos quadros especiais, ótimos militares, né? Somos sem mérito. Nós não temos meritocracia. A meritocracia é só para eles, tá? Eu vou passar os slides e dizer o seguinte, que a gente está cansado de mentiras. Mentiras. A gente vê pessoas com certas funções dentro de instituições e que vêm simplesmente chegar e denegrir a imagem de mais de 30 mil militares, né, com famílias, com retóricas mentirosas, né? Eu vou passar daqui um pouco os slides, começar aqui, para comprovar algumas coisas dos quadros especiais do Exército, do Marinha e da Aeronáutica.